Alô? Eu? Alô? E aí, como é que tá o dengoso? É dengoso, cara. Que situação. Eu fui fazer caminhada pelo bem da minha saúde no entardecer e fui picado e passei 36 horas moribundas, como o mais bêbado da sarjeta mais suja. E é ruim mesmo, como todo mundo fala. E aí agora eu tô melhor, tô até esquecendo de tomar remédio, inclusive eu vou tomar agora. Amém. E você, como que você tá, cara? Tá tudo ótimo, a correria de sempre durante a semana. Infelizmente a gente teve que adiar a gravação do Empreenda Nordeste. Eu até cheguei a iniciar uma live aqui pra testar um joguinho, mas não deu muito certo, minha voz ficou robótica, porque o jogo é muito pesado, mas... Enfim, upgrades que eu preciso fazer no PC. Vixe. Mas fora isso tá tudo bem, cara. O aplicativo continua caminhando, a gente tá meio travado agora por causa de de um empecilho que a gente encontrou. A gente tá precisando estudar uma linguagem de programação a mais que a gente não tava esperando no roteiro. Mas nada demais, coisa da vida. Mas o mundo tá muito doido, muito doido. Tá E brincando. Nossa. Você tá brincando que o homem tá muito doido. Cara, inclusive tem umas coisas pra gente falar sobre o Lula, uns insights que eu tive que não saíram em lugar nenhum, coisa da minha cabeça mesmo. Eu acho que vai ser interessante. E tem um assunto também que a gente deixou passar na semana passada, que eu falei, deixei uma aba aberta aqui que eu não vou esquecer com certeza. E aí, esqueceu. Esqueci. Deixa eu começar isso daqui com uma declaração de amor. Porque vai que eu morro aí e não consigo falar isso pra todo mundo, então eu tô fazendo várias declarações de amor ao longo da semana dengosa. Cara, eu essa semana me permiti assistir, nas últimas 2 semanas, 4 temporadas de seriado, um filme gigantesco, escutar um livro inteiro e me dedicar a um monte de coisas completamente alheias a tudo que está acontecendo no mundo. E na época que a nossa conversa era um tema do meu canal, eu me senti extremamente desconfortável por não ter pesquisado o mundo ao longo da semana para pelo menos ter bagagem para conversar com você. E agora que o vídeo é teu, eu tô cagando. E isso me traz uma paz assim de espírito que você não tem ideia, cara. E aí eu venho aqui como aluno mesmo e não como um interlocutor que possivelmente sabe alguma coisa. E isso tá me dando o prazer da conversa novamente, assim. Então, se você quiser continuar tendo esses papos comigo, a gente pode ter pra sempre. Massa. Excelente. Cara, isso é muito gratificante, porque... como eu já disse várias vezes, isso me faz muito bem também. E me incentiva para que eu continue estudando, porque isso é uma coisa que eu simplesmente gosto de fazer. Sim. E eu não tenho, agora, fora da faculdade, fora da profissão, não tenho nenhuma obrigação de ficar estudando o mundo. Isso é coisa que eu curto mesmo. Sim. E... eu preciso dar uma atenção especial ao chat hoje. Eu falei que os alertas estariam ativados, já dando boa noite para quem já está aí no chat. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Mas, como eu disse, eu ativei os alertas. Eu já tinha usado a Twitch antes, em um canal de game, isso já tem alguns anos. E eu tô precisando reaprender algumas coisinhas, então eu deixei aí só como teste para ver se tá funcionando mesmo. Então, se vocês, quem não seguiu ainda, se vocês seguirem e deram subscribe ou doarem $500 mil, eu vou saber na notificação. Se vocês quiserem testar, fiquem à vontade. Sobre a semana passada, o assunto que eu deixei passar, conversa bastante com aquilo que eu falei sobre aparecer na internet. Você deve ter ouvido falar, não sei se chegou até você isso, se chegou na sua bolha, sobre um tal de Core das Antigas. Oi? Nunca ouviu falar? Não. Pois é porque a gente que joga, né, correu muito essa notícia. É um cara que faz vídeo de videogame, um jogo até que eu nem sigo. Eu era inscrito no canal dele, eu nem lembro por qual razão, quando eu fui checar, né?
a HBO fez uma série falando mal de pessoas que jogam na internet, no YouTube, e conectando isso, passando a imagem de que o YouTube é um antro de aliciamento de crianças. E aí usaram o canal do Corey de exemplo. Falando que ele nem faz vídeo pra criança. Depois a gente descobriu que o cara o cara por trás disso tem algum problema pessoal, um hater maluco do Corey, o Corey nunca fez nada contra ele, porque assim, a internet é para raio de maluco. Sim. Até agora, a gente teve muita sorte, porque todas as pessoas, pelo menos que chegaram até aqui, sempre chegaram com muito respeito, entenderam o que é que a gente está fazendo, mas eventualmente, à medida que você vai crescendo, 50, 100 inscritos, você é usado de inscritos, trampolim e o engajador é toxicidade. Elogiar não dá dinheiro, você tem que bater mais forte que todo mundo. Sim. E aí vem começa a aparecer uns malucos, e isso aqui que eu e o Fausto fazemos é como se tivesse uma janelinha da nossa casa apontada para o mundo. A gente controla o que a gente mostra aqui na frente, mas a gente não controla quem chega na janela para olhar para dentro, né? Então essa é a graça. Então justamente isso que conversa com o que eu pensava. Eu vou entrar na internet, vou dar a cara aqui na internet para esse tipo de coisa acontecer, entendeu? Esse era meu receio maior. Isso me dá um pouco de desespero. Mas sei lá. Peraí, tem alguém falando que não dá pra ouvir a voz do Fausto? Fala qualquer coisa aí, cara. Qualquer coisa aí, o meu volume tá no máximo. Dá uma olhada no teu Discord. Eu acho que eu sei o que é. Isso aqui. Pronto, agora deve estar funcionando. Tenta de novo. Vocês me escutam? Zoeira, tá me ouvindo aí? Foi. Dá pra ver. Você tá gravando também ou tá indo só pro meu? Temos um backup. Beleza. Ótimo. Depois eu pego e edito essa parte e eu sei arrumar isso aí. Desculpem por isso. Não. Valeu, Eric. Agora tá tudo certo. Então, o que você pensa sobre, cara? Qual foi o tipo de experiência que você já teve aí? Você já teve algum hater desse nível que apareceu querendo acabar com sua vida? Cara, ou não chegou a tanto? Teve um cara uma vez em que eu fiz um vídeo falando sobre suicídio. Aí ele conseguiu me encontrar, aí ele pediu aula, fez uma aula, adorou a aula e no final ele falou assim, então, eu tenho um amigo que se matou depois que viu o seu vídeo, só que, tipo, tava muito descrito na cara dele que eu não tava enxergando, que ele tava mentindo e que ele tava fazendo aquilo só pra me deixar mal. E isso quase mexeu comigo. E se por um acaso alguém tivesse chegado a essas vias de fato, por mais que vocês me odeiem, eu não sentiria remorso, porque eu não tenho problema de falar de suicídio no meu canal e eu não tenho problema de falar do meu desapego à vida. Então, aquele vídeo era para quem realmente tem problemas com isso e entenderia muito bem o que eu quero dizer. Então, estava muito nítido para mim que esse cara ele só queria me deixar mal e se eu fosse fraco, ele teria conseguido. Então, esse é o caso mais clássico, assim. Toxicidade, cara, em relação a jogo, muita porrada. E eu tenho que confessar para vocês que eu me divirto com isso. Porque eu sofri muito abuso na minha casa e a minha madrasta ela não tinha nível intelectual, acadêmico, emocional, espiritual para entender nada do que eu falasse, por mais que eu tentasse me justificar. E a minha emancipação emocional do abuso que eu sofria, ele veio quando eu falava na cara dela tudo o que eu queria e ela não entendia que estava zoando com a cara dela, porque puta ela ficaria de qualquer forma. E isso que eu sofri na minha pré-adolescência, na minha infância, eu carrego até hoje. Então quando eu vou na comunidade de jogo e falo, olha, isso daqui é assim, 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 e as pessoas não entendem e começam a me dar rage, eu fico me divertindo com a burrice da pessoa e esse é o meu lado negro que talvez eu nunca tenha confessado no meu canal. Mas que isso daqui vai pro meu canal, então vocês vão ficar sabendo. E... Então, todo tipo de rede que vocês podem imaginar, eu já recebi nos comentários do canal, no privado. Nos comentários do canal, eu simplesmente bloqueio. Quando chega no privado, eu leio e bloqueio. Então, ao longo do tempo, eles vão reduzindo. Mas eles acontecem de tempos em tempos. Sim.
Uhum. Você tem a melhor defesa possível que você dá reflect, né? Sim. Você dá dano de volta. Excelente. Mas é isso, cara. E o agravante que o cara sofreu, assim, é claro que a internet inteira comprou a briga, mostrou que o cara é um cretino e com certeza ele vai sofrer consequência por isso. Mas que a HBO foi completamente inconsequente. ah, assim, foi de um amadorismo e de uma imprudência que eu, com certeza que ela nunca cometeu nos Estados Unidos, principalmente por achar que isso aqui é terra de ninguém, né? Até brasileiro trata o Brasil como terra de ninguém, isso não é necessariamente uma crítica à HBO. Mas os agravantes passou no documentário deles online, e aí o cara começou a sofrer ataque. E como se não fosse suficiente, as pessoas já estavam defendendo o cara, já tava todo mundo já estava se movimentando. Aí eles passaram o documentário na TV aberta, sem falar nada a respeito do caso. Então, o cara que se dizia um educador, um especialista na educação de crianças, identificou um problema que não existe para acabar com a vida de uma pessoa. E eu acho que caso esse vídeo chegue ao core, eu tenho certeza que ele vai sair maior do que entrou disso, então não é coisa para que ele deva se preocupar, até porque todo mundo do meio entendeu que o cara que é maluco, ele não conseguiu grande coisa com isso, não. Eu acho que no fim das contas vai ficar tudo bem. Eu acho que isso é um alerta não só aos geradores de conteúdo, mas aos consumidores de conteúdo, né? Porque a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente pensa sobre as pessoas. E se você... Eu tô muito com hiperfoco na Sinéad O'Connor no meu canal e eu vou continuar por pelo menos mais umas semanas aí falando sobre ela. E se você lê só as notícias sobre ela, você acha que ela é um capiroto no corpo de uma careca. E é uma das pessoas mais brilhantes, assim, da indústria da música que eu... Não brilhantes para todo mundo, mas que casa completamente com os meus valores e é o músico que eu seria se eu tivesse a oportunidade, se eu tivesse uma voz que fosse um décimo do que a voz dela foi. Eu curti o que eu vi até agora. Esse vídeo de 1 hora que você postou agora, eu vi só um pedacinho. Mas... muito bom. Eu gostei da ideia. Ela leva a vida de uma maneira que eu também levo. Sem conhecer, eu me identifiquei com uma coisa. É uma pena que tenha sido nesse momento agora, né? E eu amo o YouTube porque você começa a vasculhar um monte de entrevistas e você vê o que ela falou de verdade, não o que falaram sobre o que ela falou. E é incrível. E assim, cada coisa que eu descubro eu me apaixono mais. Assim, é muito legal isso tudo. Nossa, mas cara, vamos falar de problema que não tem nada a ver com o Brasil, né? Problemas menores entre vários aspas. Que foi que chegou até você até agora, só pra eu saber? Nada. Ou nada? Nada. Tipo, nada? Porque realmente eu bloqueei tudo relacionado, porque eu sabia que ia conversar com você. Então o dia que você for terminar comigo, me avise. Ok. Já teve... a gente já falou aqui que a Ucrânia está sendo muito bem armada, que hoje a Polônia é uma das regiões mais militarizadas do mundo, por razões óbvias, e etc. Poucos dias depois, a última que chegou lá foi um comboio da França que mandou armamento com armas de longo alcance para Kiev, armas para acertar Moscou, e Kiev já fez isso. Acertou o centro financeiro de Moscou nas últimas 48 horas. E o que eu tenho de mais grave, tá? Eu tô soltando logo as bombas né? Onde fica esse centro financeiro? Pera. Cara, é bem no centro de Moscou mesmo, eu não sei exatamente não. Mas é aqui nesse núcleo, próximo do Kremlin, acho que deu pra ouvir. Caraca. Entendeu? Eles não iam ser loucos de acertar o Kremlin agora, porque sabe o que acontece, né? Se relar no Kremlin, é atômico, não tem outra conversa. Mas eles cruzaram uma linha importantíssima. Importantíssima. E é uma linha importantíssima que, dependendo do próximo movimento da Rússia, pode causar precedente ou uma retaliação muito dura que vai foder com a vida de um monte de gente que não tem nada a ver com o seu rolê.
Sim. Porque a população tá enganada, né? Não tem nada a ver com isso. Uhum. Aqui, ó, aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui deve ter. Meu Tá Deus, vendo? cara. A explosão. Isso aqui é o. Acho que é o Kremlin por aqui. É bem no centro mesmo. E aqui a notificação das explosões. Depois de um drone ataque. Meu Bom, Deus. aqui, damage in Moscow City Commercial District. A São Paulo da Rússia está sendo atacada. É porque a São Paulo e a Brasília da Rússia ficam no mesmo lugar. Então, a gente está esperando a resposta da Rússia agora. Tudo indica que esse ataque que a Ucrânia está fazendo agora é uma resposta já a um ataque que a Rússia fez em... eu não me engano, se eu não me engano foi em Lviv, ou eu não sei se foi em Kiev mesmo, mas foi o centro de inteligência da Ucrânia. A CIA da Ucrânia, a ABIN da Ucrânia, não existe mais. Explodiram o prédio. A Rússia acertou um ataque de longo alcance lá. Então a instituição foi pro brejo, né? Só tem os sobreviventes disso, quem não estava no prédio, são os que ainda atuam. Mas fisicamente não existe mais. Isso aqui, o Mar Negro, eu tava vendo a análise dos militares, os americanos daquele canal Funker, eles dizem que isso aqui é pra gente levar muito mais a sério do que parece, porque ninguém está disposto a defender, ninguém fora desse núcleo aqui, de Turquia, Rússia, Ucrânia, ninguém nunca conseguiu dominar o Mar Negro fora disso aqui. Então, não existe a menor possibilidade da marinha inglesa, da marinha americana vir defender navios para comercializar dentro do Mar Negro. Não existe a menor possibilidade. Os americanos estavam com medo de entrar aqui no Golfo de Oman, né? Ainda mais, então, que não tá acontecendo nada agora. Ainda mais no Mar Negro, nunca eles... Então, só para atualizar, por que eu tô falando do Mar Negro? No episódio passado eu expliquei que isso aqui agora é uma zona de guerra. A ordem do Kremlin é que é para afundar tudo que boia, que não tem a bandeira da Rússia. Então, vários países que estavam acostumados a entrar com navios aqui para buscar grãos da Ucrânia estavam sendo acusados pelo Kremlin de ter levado armamento também. Então, isso chegou o momento que eu mais temia que chegasse, porque isso significa comida mais cara na Europa no momento em que eles estão precisando de misericórdia. Ou eu estou enganado? Na Europa, sim, mas... Pra África, não. A África, yay! Temos dinheiro da China, temos comida da Ucrânia. Não só da China, da Rússia, tem mais que isso, a gente já vai chegar lá. A Europa tá fodida. E a gente tá falando isso há 1 ano e meio e ninguém tá ligando. E agora as pessoas vão acreditar que eles mesmos estão falando. Porque a vida não tá fácil, não. Mas aqui no Níger teve um golpe de Estado essa semana. Tinha um governo que era deixa eu colocar isso aqui, que dá pra ver melhor o que é o Níger. O Níger não tem nada. Só tem tem minérios assim importantes para fazer bomba, tem minérios para desenvolver tecnologia, mas não tem recursos naturais para a sobrevivência da população. Mas pode fazer então o que é necessário? Não pode. Oi? Não pode. Como assim carro elétrico? Não tem cobre? Tem cobre? Não sei dizer. Eu sei que tem o que eu vi de minério mais importante que tinha aqui era para energia nuclear. Vamos ensinar uma coisa pro pessoal, que talvez eles já saibam. Show me the money. Toda vez que você escuta falarem bem ou mal de alguém, você tem que entender o fluxo de caixa de quem fala e de quem está sendo falado. Fluxo de caixa. Porque, assim, se tem um ditador que precisa ser derrubado, é porque tem petróleo, porque tem alguma coisa que outros países que querem ir lá e roubar estão querendo. E se tiver cobre aí, sim, então vai ter ditadura, vai ter ditador, vai ter comunista, vai ter islã terrorista, vai ter tudo que você pode imaginar para os caras irem libertar a população lá e de quebra levar o cobre que precisa e que é necessário em muita quantidade para os carros elétricos. Certo. Talvez não seja isso, eu só estou levantando uma hipótese aqui que eu preciso confirmar depois. Sim, um dos pontos pode ser. Desculpa, e concorda comigo que é muito difícil um partido que está perdendo
conseguir derrubar o partido da situação sem um apoio financeiro muito grande, ou intelectual, ou... Então, assim, se o cara tá perdendo... Você tá falando... Desculpa te interromper. Você tá falando de um país saudável politicamente. E aí, não é o caso do Níger. É dinheiro, é influência. Não é o caso do Níger. Então tá bom. No Então caso do Níger, não, faz sentido o que você tá falando, mas não é apoio político. Aí vai para apoio militar. Foi um golpe militar que aconteceu. Não, então me sustenta. Tá. Se a oposição tá fazendo isso só com as tropas deles e com o dinheiro militar dele, então invalide o meu argumento. Mas se essa oposição ela pode receber armas, munição e dinheiro para combustível de outro país em troca de favorecimento em cobre, o que é um pouco de cobre extraído e mandado para o exterior em troca do controle do país para que você vire situação ali dentro. Então tome muito cuidado quando isso acontecer no Brasil. Porque o dia que falarem assim, a gente vai tirar Bolsonaro e Lula ao mesmo tempo, porque agora a gente vai colocar um salvador de verdade pro país, esse cara pode ser patrocinado com dinheiro de fora. E aí você pode perder o seu país, além de perder o dinheiro da cesta básica todo mês, porque o governo tá te roubando. Sim, estou admitindo que boto nesse nível é roubo. Sim. Sim. Obrigado por isso. Não foi eu que disse, não precisei dizer. Né? Neste nível eu falei, eu não sou contra imposto. Sou quase um estadista. Ok. Vamos lá. O Estado do Níger era sustentado... a manutenção do poder do Estado do Níger era sustentada por França, Estados Unidos, que tem algumas das suas maiores bases militares aqui no Níger, que é uma parte do coração da África, né? Que ela está bem no meio dessa posição importante do deserto, que não tem recursos para a sobrevivência da população, mas tem recursos importantes para desenvolvimento tecnológico. E aí eles usavam todo o poderio militar dessas grandes potências para que o líder ficasse lá confortável, você não vai sofrer nenhum golpe de Estado, desde que você dê um jeito de sua população extrair esses minérios aí e mandar para o meu país. Em resumo, explicando de maneira bem simplista, é isso. Não tem muito o que entender além disso, não. E aí surgiu essa notícia desse golpe de Estado. O que foi que o Farinado falou na noite que deram a notícia? Vamos esperar para ver quem vai reclamar disso aí. Vamos esperar para ver quem tá por trás, porque era tudo especulação. Pode ser a Rússia, pode ser a China, que já está se aproximando de todos os outros países africanos. Pode ser qualquer um. Beleza, vamos esperar para reclamar. Então, nem esperou. Nem chegou a reclamar a França, Estados Unidos, esses países mais afetados por esse golpe. Nem chegaram a reclamar. O próprio Putin, o próprio Prigozhin, já mostraram que estavam dialogando, já reconheceram a soberania do novo governo do Níger. Caraca, de graça, assim? De graça. Pô, que coisa snob, velho. Pois que coisa snob de se fazer, velho. Tem dedo do grupo Wagner e eles não estão só se escondendo, eles estão se orgulhando de ter metido o dedo aqui, entendeu? E assim, o mesmo grupo Wagner que ele semana passada tinha tentado derrubar o governo russo. Tudo cortina de fumaça, cara, pra, sei lá, fingir que... Pra tentar esconder isso aqui, pra tentar esconder uma movimentação militar pro meio da África, pra ninguém prestar atenção na África, entendeu? E depois a gente fala que os caras estão jogando War com maestria e o pessoal fica chateado, porque só consome mídia ocidental. Sim. Porque a Rússia desmobilizou um monte de tropa, diminuiu o tamanho das tropas aqui pra todo mundo ficar olhando pra cá. Pô, o que é que Rússia e Ucrânia estão aprontando? O que é que a Rússia tá aprontando? Os caras estão indo pra Polônia, você é doido. E com 3% do contingente, o resto indo pro Níger, os caras são gênios. Exato. Não estamos falando que são bons. A gente tá falando que os caras são gênios e existem gênios não é do bem. Diabólicos. Mas os caras são gênios. Sim. E não que Estados Unidos e França explorando a fome no Níger sejam bonzinhos também, né? É demônio contra demônio. Ninguém é bom. A única vítima aqui é a população quem nasceu no Níger, não tem nada a ver com isso. Mas é isso, cara. Vários países aqui que sofreram o golpe de Estado, Sudão, Burkina Faso,
recentemente guerra de proxy entre esses dois. E tá mais do que escancarado agora. Não tem. Assim, não passou da especulação, entendeu? Os governos estão falando disso abertamente. Falando em proxies, Israel, Arábia Saudita e novas negociações de paz aqui no Oriente Médio. Vai ter uma cúpula da paz, a gente vai conectar isso com um assunto entre Zelensky e o Lula e as coisas que eu tirei da cabeça também, a gente vai chegar lá, mas que importa para isso também. Lembra que eu disse que Israel era o único país aqui que não estava alinhado com sunitas e xiitas, que poderiam ter problemas com guerra em breve, se todo mundo virasse contra eles, com o país dividido, que está inviável lutar uma guerra, mesmo que eles sejam muito superiores tecnologicamente. Tudo isso, resumo de conversas passadas, né? A Arábia Saudita, eu não sei se tem dedo da China aí diretamente, assim, vocês podem especular sobre isso, mas não tem nenhuma informação oficial se tem dedo da China nisso ou não. Mas a Arábia Saudita tomou a iniciativa de iniciar um acordo de paz com Israel. E por que é importante que seja a Arábia Saudita? Por que é que eles têm mais chance de sucesso? Mesmo que os termos sejam absurdos, né, que eles estão pedindo praticamente autonomia normal para a Palestina, reconhecimento do Estado palestino, esse tipo de coisa. Talvez Israel não tenha escolha nesse momento que está passando. Porque a Arábia Saudita é aquele país que foi... que cedeu parte do orgulho, cedeu parte da soberania para os Estados Unidos para não receber uma revolução florida, para não ser invadido, para não ter acontecendo com Riad, o mesmo que aconteceu com Bagdá, com Damasco, capitais de Síria e Iraque, e as respectivas revoluções causadas pelos Estados Unidos, que eles estabilizaram o país e extraíram petróleo e ouro e etc. A história vocês conhecem. Então, a Arábia Saudita é o país que consegue dialogar tanto com sunitas e xiitas, quanto com países de mentalidade ocidental. Eles sabem como a cabeça dos israelenses funciona para estabelecer um acordo. Entendeu? Então, isso dá uma vantagem para eles diplomática, estratégica, até porque a Arábia Saudita está naquela... isso é o exemplo que eu já dei aqui, que a Arábia Saudita está deslocada da zona de comércio do mundo mesmo. Porque aqui, o Irã faz a conexão entre... O Irã, Turquia, Iraque, Síria fazem conexão entre a Europa e o Oriente. Também fazem a conexão entre Europa e Egito para acessar o resto da África. Ou seja, ninguém precisa da Arábia Saudita para nada, para comercializar. A Arábia Saudita é no meio do nada aqui. Não coleta pedágio de ninguém. Exato. Pelo contrário, ele precisa pagar pedágio para o Egito, precisa pagar pedágio para o Iraque, Síria e Turquia e para o Irã para acessar qualquer mercado. Mas ele não ganha com petróleo que sai do... Não, só com petróleo dele mesmo, né? Só com o dele mesmo. Todo mundo aqui tem, o que ele tem é para enviar para o resto do mundo. É verdade. E por isso que fez sentido para a Arábia Saudita ser o primeiro país grande a se render e estabelecer acordos com os Estados Unidos. Eles ganharam uma vantagem competitiva absurda. Eles tiveram a visão de que o Oriente Médio entraria em guerra como nunca esteve, caso eles não abaixassem a cabeça para os Estados Unidos naquela época. Então não foi meramente covardia, foi questão de sobrevivência. E eles fizeram isso e acumularam... no pior momento possível. E aí eles acumularam os recursos que eles estão usando agora para fazer com que o país deixe de ser dependente do petróleo. Exato. Gênios. Também jogam fino do War. Sim. Mesmo com pouca tropa, mesmo com pouco recurso, os caras estão na frente de todo o resto do Oriente Médio aqui. Eu acho que pau a pau com o Irã só, vai. Porque o Irã é o Irã. Não pode ser subestimado jamais. E agora, Jerusalém está passando por um momento importante. Estão fazendo pesquisas assim com a população. O professor Ricardo foi até onde eu vi essa notícia no canal dele. E 28% dos israelenses estão com intenções de deixar o país. 28% da população indo embora. Eu acho que um terço do país indo embora, acabou o país, né? Eu acho que tem pouca gente estudada sabendo o que está acontecendo no país. Devia ser mais.
Devia ser mais, devia ter só o viajante lá, falando, você tem que vir aqui porque o custo de vida é alto, aí você se desafia. Fiz o merchan da semana. Sim, é meme, tá, galera? Porque assim, o que é que passa pela cabeça do israelense que quer ficar no país? É que não tem lugar pra ele no resto do mundo. Os judeus já foram perseguidos em tudo que é lugar e é o último lugar deles. As pessoas que ficam, não ficam porque se sentem mais seguros ali, eles têm noção do perigo. Eles só acreditam que em algum momento eles vão precisar entrar em guerra de novo, ou eles ou as famílias deles. E é melhor que seja agora no território que eles controlam do que espalhados pelo mundo em territórios de terceiros, que a gente já sabe a merda que deu antes, né? Eu vou fazer uma piada aqui, que é blasfêmia, é fake news, não tem nenhum fundamento na realidade. Mas eu acho que os donos do Banco Safra fica publicando matéria em Israel todo dia dizendo que o Brasil mata judeu, porque aí os caras não vêm pra cá e não abrem competição contra eles. Se vier os judeus tudo pro Brasil, vai ter 300 bancos Safra. Porra. Teria muito mais graça sem um disclaimer. Mas é piada, é piada. Tá bom, tá bom. Mas, cara, vamos às minhas... Vamos aos meus pensamentos malucos a respeito do Lula. A gente precisa falar disso porque uma movimentação muito importante está acontecendo no mundo, vai acontecer nos próximos dias, já foi confirmado. Vários países, sabe aquela cúpula da paz que já começou em forma de meme, que parecia que não ia acontecer de jeito nenhum, porque tinha a China no meio. Então, ela andou e andou muito, e também por causa do Lula. Ele foi um dos fatores mais importantes para isso. Por quê? A China já disse agora que não vai participar da cúpula de paz. O Brasil está com a liderança do Banco dos BRICS, ou seja, a gente está com a chave do cofre da grana da grana da China que vai pro resto do mundo. Tá na mão da Dilma, eu não sei se isso é bom. Desesperador. Às vezes eu vontade de cortar os pulsos, mas eu não vou. Eu acredito que ela tem uma equipe técnica. Eu não acho que os chineses iam dar esse mole de colocar um inepta incompetente total. Aí depois da merda, a gente que não consegue não enxergar a ligação lógica nas coisas, não acredita que é só aleatoriedade e burrice que faz as merdas acontecerem. Mas ok. Sim. Eu vou explicar isso porque eu acho que é importante. Eu acredito que a Dilma não caiu só porque ela é burra em Brasília. Eu acho que ela sabia muito bem o que estava fazendo, e eu acho que ela caiu porque ela achava que dava. Sabe quando você tenta ultrapassar e acaba arreando o carro? Sim, achei que dava. Não, a Dilma... Então foi essa a questão. Ela calculou tudo que ela ia fazer. Então, você fala se eu já tomei muita porrada nesse canal, uma das porradas uma das coisas que mais me deu porrada na vida é dizer que a Dilma não é burra, porque burro de verdade não consegue nada na vida e ela foi presidente. E eu falo, ela é extremamente inteligente, só que ela despirocou e fez merda. E uma pessoa inteligente despiroca e faz merda. Agora, outra coisa é se ela era bem intencionada, e aí nem fodendo que era bem intencionada. Nem fodendo. Nada me tirou da cabeça, nada. Que ela fracassou, ela conseguiu exatamente o que ela queria, que era fazer o Brasil andar para trás 200 casas para manter a elite do país oligárquica e patrimonialista do jeito que sempre foi. Sim, tirando o contratempo que o PT saiu do poder por alguns poucos anos, foi até bem sucedida. O Lula não tá de volta? Sei lá, não mudou tanto não. Louvores, com todo mundo dizendo que o Brasil tá sendo salvo e a gente tá cada vez mais fudido. Cheio de amor. E haverá um dia em que 80% da arrecadação pública vai para pagar rentismo de dono de título do Tesouro. Mas tudo bem. É só você dar um jeito de não depender do governo para nada que vai dar certo. É isso. Então, eu acho que faltam só algumas soft skills para Dilma ter conseguido exatamente o que ela queria, que era fazer toda essa merda e continuar no poder. E eu acho que tem gente cobrindo ela no Banco dos BRICS, e o Brasil está bem posicionado no cenário geopolítico, você gosta do PT ou não. A tem Dilma, que dar essa...
A Dilma, ela é a pessoa ideal para falar bonito, falar inteligente, mas na hora de ser colocada contra a parede, se fingir de louca. Isso pode funcionar, só que com a China eu não sei por quanto tempo. Sim, você trouxe até um ponto importante, porque o Brasil nos BRICS, o Brasil com a chave do cofre dos BRICS, não é política de governo, é política de Estado. Se o PT sai do poder, honestamente eu ia falar outra coisa, mas eu acho que eu vou falar porque, pra ser mais honesto. Se a gente conseguir tirar o PT do poder, sim, a gente vai continuar com a chave dos BRICS e a gente só precisa manter boas relações com a China, que, né? Mas e se a Dilma sair e entrar a Zambelli com a chave, dá certo? Zoeira. Não me zoa. Não, o que eu digo é isso, é que, assim, tomara que o Itamaraty e as pessoas que jogam o Brasil Estado e não o Brasil Governo, tomara que as pessoas que jogam o Brasil Estado usem a Dilma para jogar o fino do fino que o Itamaraty sempre joga. Se não jogar, a gente não vai conseguir tancar a pressão que a China vai colocar em cima da gente, porque afinal de contas o dinheiro é deles e eles vão ter uma voz muito mais poderosa que a nossa. E a hora que eles perceberem que eles estão sendo feitos de trouxa com o velho golpe de se fingir de demente que Lula usa, Dilma usa, Bolsonaro usa, eles vão falar troca, senão eu saio. E vai trocar. Então, assim, você pode usar a estratégia, mas em algum momento, se você abusar muito do fingimento de louco, aí você vai ter que aceitar a pressão como ela vier. Mas eu não duvido nem um pouco que a gente tenha... Eu acho que a Dilma ali é icônica pro Brasil governo, e eu acho que tem gente muito boa para substituí-la em caso de você ter que priorizar o Brasil Estado. Sim. Fato é que ela não está sendo só a chave do banco, ela está sendo porta-voz também. Ela está indo nas reuniões mais importantes, óbvio. Ela foi recentemente apertar a mão do Putin dentro da Rússia. Assim, bombardeio acontecendo em Moscou, né? Foi esses dias, faz essa semana. Então o Brasil estava lá representado. E vamos lá, qual é a minha teoria? Quando teve a reunião se eu não me engano foi o G20, não sei se foi uma reunião que foi da ONU, enfim, foi uma reunião que o Lula e o Zelensky estavam na mesma sala e o Zelensky foi solenemente ignorado pelo Lula. Muitos dizem, inclusive gente do PT, gente que defende o governo, Brasil 247, esses canais sem noção, dizem que foi de propósito, diziam que foi de propósito. Outros canais mais neutros ou mais à direita diziam que o Lula tá senil, que o Lula tá ficando maluco de ignorar uma liderança mundial que tá saindo na capa da Time. Que tá sendo respeitado mundialmente. E odeio ter que admitir isso, mas eu acho que o 247 tá certo. Eu acho que ele fez de propósito, porque se você ficar falando merda 200 horas consecutivas, é muito provável que por alguns minutos você fale coisas que por acidente são verdade. Sim. mas sendo até bem honesto com esses canais, eles falam bem da política internacional. Eles não são a pior mídia do mundo assim, não. Eles pecam mais, e aí é completamente absurdo, acho que eles estão em Nárnia, quando eles falam de governo. Quando a briga é interna, da fronteira pra dentro, quando vão falar de Bolsonaro, aí aí sai do controle. Mas isso pra descrever o cenário político internacional... Mas isso é uma vacina muito sábia, né? Porque quando a influência internacional vier colocar pressão na gente aqui e o Itamaraty for questionado, as pessoas vão ter décadas de alienação, mas preenchidas com inúmeras camadas de elogio à nossa relação internacional. Então a probabilidade de colar uma narrativa de que nossas relações internacionais são podres e a gente tem que entregar tudo na mão dos Estados Unidos ou da China, talvez isso não dê gatilho nas pessoas, e isso é sábio, pelo menos. Né? Então não é de tudo despropositado que esses canais fazem, é só pra pagar os boletos deles mesmo. Sim, de fato. Os caras têm boletos milionários. Sim.
Mas aí é que tá. De pessoas, por que que eu acho que o 247 tem razão? De pessoas que eu conheci que tiveram contato direto com o Lula, todas me disseram a mesma coisa. Que o Lula tem uma soft skill muito rara, que políticos, os melhores políticos, a maioria deles tem. O Maluf tem, o Temer tem, de ter a paciência de gravar o nome de todo mundo, de decorar o que as pessoas fazem. Teve um professor meu que inclusive falou o seguinte, que encontrou o Lula no início do primeiro mandato e que ele estava como estudante trabalhando, acho que estava num estágio para algum órgão governamental e estava fazendo algum serviço com a Venezuela e ele estava precisando viajar para lá. E aí, nessa oportunidade, ele teve a oportunidade de conhecer o presidente, se apresentou com o nome dele, passou 5 minutos com o presidente, certo? E aí falou, é uma honra, presidente, conhecer o senhor, eu tô aqui nesse trabalho na Venezuela e tal, e meu nome é X, beleza. Anos depois, sim, 8, 10 anos depois, ele teve a oportunidade de encontrar o Lula de novo, e o Lula chegou pra ele pelo nome dele, e falou, oi, não sei quem, bem-vindo de novo, muito bom encontrar você de novo, como é que tá aquele programa lá na Venezuela que você tava fazendo, entendeu? Esse tipo de absurdo. O cara tem uma memória E o nosso monstruosa. cérebro é uma máquina, e se você estimular, e se você nutrir, se você desenvolver determinadas capacidades, isso segue ao infinito. Eu te falei do Maluf fazendo um marmanjo chorado também? Eu te contei essa história? Eu não me lembro. E isso, assim, não é... Eu não escutei isso, eu não vi no YouTube, eu presenciei o negócio. É do tipo, o Maluf com aquele jeitão dele falando: tudo bem, fulano, como é que você tá? E a mamãe, Tereza, tá bem, tá viva ainda? Isso. Eu não consegui imitar o Maluf, desculpa, ainda mais com dengue. O cara saiu chorando, cara. E ele veio chorando na minha direção. O cara lembrou da minha mãe tá quase morrendo, o cara lembrou da minha mãe. E isso mexe muito com as pessoas. Sim. E a pessoa se sente completamente aliada do outro. Então, o Lula, Maluf, a gente que você entra querendo socar o cara e você sai querendo beijar ele. E ele mente pra você e você sabe que ele tá mentindo. Mas você quer acreditar no mundo que ele criou na sua volta. Os caras que escrevem a biografia do Steve Jobs, eles falam isso, que a capacidade de... Como que era? Transdobra? Distorção? Agora eu não lembro. Ainda mais em inglês. Mas é uma capacidade de manipulação da realidade que por muito tempo fica na pessoa e ela quer realmente acreditar naquele mundo que ela cria. Ela quer imaginar o mundo em que ela é relevante para o presidente do país ou para o governador do estado. E aquilo gera um aliado por muito tempo e a pessoa faz uma coisa que ela não quer fazer simplesmente porque foi o cara que pediu. Então não é qualquer um que pode ser político. Não é qualquer cara de conhecimento intelectual e de boas intenções que pode ser um bom político. Para você ser um político, no sistema que a gente tem, a pessoa tem que ter esse magnetismo aí que esses caras têm. E o Lula tem isso, sem dúvida. Senão não tava fazendo todo mundo de idiota pelo terceiro mandato. Exato. E qual é a graça? Por que a gente tá falando disso? Você quer que eu acredite que esse cara que tem esse talento vai esquecer de cumprimentar o presidente da Ucrânia? E ele estava sendo assessorado, ele estava com um ponto no ouvido, com gente do Itamaraty buzinando no ouvido dele. Você acha que foi de propósito? Você acha que... Então, é isso, claro, é claro. Aí eu tô imaginando. Qual é o resultado? Aí eu tô imaginando aquele meme do Zelensky na reunião da OTAN. E aquela legenda que eu falei, vocês devem estar se perguntando como foi que eu vim parar aqui. Bem, para entender, nós precisaremos voltar a algum tempo. Sim. E o resultado prático disso agora, o Zelensky está rastejando pela influência do Brasil. Ele está implorando para vir para o Brasil. O Lula já deixou. Ele já falou que... o Zelensky já falou que sabe que o Brasil não vai ceder armamento, mas que a influência do Brasil numa cúpula pela paz entre Ucrânia e Rússia é indispensável. Entre Ucrânia e Rússia não, né? É pra salvar a cabeça dele. Porque eu acho que essa altura do campeonato ele tá pouco se importando com ucraniano e russo. Mas é isso, cara. O Brasil tá gigante, vai estar gigante na mesa de negociação pela paz e com boas relações com os dois países, né? Que o Partido Democrata
assim, grande parte, né? Uhum. Diz estar de bem com o Brasil, não à toa mandaram a Vitória Nuland para cá, e eu já falei que a gente tem que ter cuidado com essas pessoas que vêm aqui. Então, os Estados Unidos parecem querer o bem do Brasil nesse momento, mesmo quando o Brasil está chefiando os BRICS, mesmo quando o Brasil tem fortes alianças com China e com Rússia. A Dilma estava na Rússia, cara, e o Zelensky está implorando a ajuda do Brasil. Tem coisa. Tem o que para explicar disso mais, entendeu? Só para quem tá chegando agora ou recentemente, para vocês não ficarem com medo dos Estados Unidos, saibam que, assim, em discurso nós sempre fomos alinhados com o Ocidente, mas em práticas a gente sempre foi BRICS. E por sorte nossa, estamos do lado certo nessa disputa atual de forças. E as pessoas vão se matar antes de querer brigar nas fazendas, porque se você tacar fogo na fazenda, aí os dois exércitos morrem de fome. Então a gente está relativamente safe nessa disputa e a gente se defende com muita habilidade, e entre azedar com a China e azedar com os Estados Unidos, que a gente azede bem pouquinho com os Estados Unidos. E tá certo o jogo, não se desespere. Sim, sim. É isso. E nesse momento também, do acordo de grãos, que a Ucrânia estava desesperada lá, e outros países que iam, com certeza, passar fome se não fosse se o acordo de grãos não continuasse. O acordo de grãos não continua, mas ao mesmo tempo a Rússia disse que vai fornecer grãos para os mais necessitados de graça. Olha como ela é boazinha. Então a gente tá baixando. É isso. A gente tá. Imagina. Assim, a poeira ainda tá levantada, as pessoas estão bastante. Deixa eu só concluir isso. As pessoas estão se batendo bastante, os governos estão se atacando bastante, mas tá voltando pro soft power. Não tá sendo mais só conflito armado direto, entendeu? Por mais que tenha um golpe no Níger e uma troca de tiros franca aqui. Eu comecei um novo mote no meu canal, que foda-se quem é milheiro, milionário ou bilionário. A gente tem condições de... Foda-se quem é o dono da Terra. A gente tem condições de produzir comida para todo mundo no planeta? Tem. Então isso não justifica que tenha gente passando fome. E se estão te convencendo que para merecer comer você precisa trabalhar muito, estão mentindo para você. Então, pelo menos comida para todo mundo. Assim, a gente tem que escolher. Ou a gente alimenta todo mundo e os 8 bilhões de pessoas viram 12 bilhões daqui a pouco e aí a gente destrói o planeta. Ou a gente faz as pessoas morrerem de fome agora e tenta fazer com que as pessoas azedamente, amargamente, desesperadamente criem repulsa, terem filhos. Que é o que está acontecendo. Tá faltando conversar. Tá faltando dizer, se a gente parar de fazer filho, ou se a gente fizer menos filho, dá pra ter comida barata pra todo mundo. E por que isso não é feito? Porque não dá lucro. Essa é a razão, esse é o motivo da guerra. Se a gente começar a produzir comida barata pra todo mundo, a gente pode, por exemplo, acabar com a guerra. Você não vai poder ameaçar alguém de não comer se ela não for ser soldado. Acabar com fronteiras, esse tipo de coisa. Tudo bem, eu estou sendo utópico aqui, não é uma coisa que possa acontecer imediatamente. Agora a pergunta que eu tenho é: você consegue imaginar um mundo onde pessoas na Moldávia, na Romênia, você consegue imaginar um mundo onde as pessoas na Armênia tenham comida em abundância e na França e no Reino Unido as pessoas estejam passando fome? Porque a iniciativa do Putin é fazer isso. Quando ele diz, eu não vendo mais um grão de arroz, mais nenhum grão de trigo para a Europa, mas eu vou dar de graça para quem não tem, ele altera muito as coisas que mais estão pesando no orçamento e na vida das pessoas. E aí todo mundo que está recebendo comida de graça dele vira soldado. Por que esses caras vão querer ficar na OTAN? A população. Tem isso. Tem isso. Se cada respectivo governo não conseguir esconder de sua população que a comida que eles comem todos os dias para se saciar está vindo de graça da Rússia, como é que você vai conseguir impedir que eles virem soldados da Rússia e comprem a causa e queiram escutar mais a narrativa russa da história? E os Estados Unidos está usando a OTAN de arma contra a Rússia e está fazendo todo mundo perder, só que quem vai sofrer as consequências é a Europa, não os Estados Unidos. Pelo contrário, ele vai vender comida mais cara, vai vender gás e combustível cada vez mais caro para a Europa.
Olha o que Sim. está acontecendo com o mundo. Aquilo que a gente falava 1 ano e meio atrás está acontecendo. Tá plantando discórdia, ressentimento, suspeita. Ressentimento é a coisa mais perigosa que pode acontecer e já tá cheio. E as pessoas ainda estão em negação, só que vai chegar uma hora que não vai estar mais. Preocupante isso. O que você descreveu é realmente possível se todo mundo. Seria possível se todo mundo fosse da mesma nacionalidade. Mas como não é, como existem diferenças, como existem povos que querem acabar com a existência do outro, como existem povos que não conseguem conviver no mesmo ambiente que o outro. Como existem Alemanhas que vão se foder menos do que outros. Exato. Isso é impraticável. Basicamente, com um exemplo que eu posso trazer aqui é o que eu falei, acho que semana passada, retrasada, que eu falei na indústria armamentista. Que a ONU calculou que algumas centenas de bilhões dava para acabar com a fome do mundo por um ano. E só os Estados Unidos gastam 1 trilhão por ano de armamento. Porque eles querem ser os donos da comida e depois de gasolina. Exato. Então é muito mais complexo do que parece. Implicaria de parar de comercializar com os Estados Unidos, que ninguém vai fazer, pelo mesmo motivo que ninguém para de comercializar com a China. A gente ainda é muito dependente de tecnologia, de muito do que os caras produzem, fazer o quê? E da gente se reorganizar e redistribuir. Porque esses trilhões que vão para os Estados Unidos, não se enganem, não são produzidos dentro dos Estados Unidos. São explorados, literalmente, do Níger, que acabou de sofrer um golpe de Estado. E agora acabou, menos uma fonte, né? Uma fonte. Então, isso é o mundo se reorganizando, de certa forma se defendendo disso. Eu não estou colocando a Rússia de boazinha. É claro que a Rússia quer fazer isso exatamente. Não é porque ela se importa com o povo do Níger. É porque ela quer esse poder que os Estados Unidos têm hoje para ela. Uma das fontes aqui é urânio. É para fazer armamento nuclear. É engraçado que a China, ela tem um poder de demanda gigantesco, então ela consegue comprar barato nosso minério de ferro e vender um monte de produto industrializado pra gente, porque para quem tá aqui dentro, o ferro é mais caro. E aí, os Estados Unidos, podendo comprar o minério barato, ele fala, não, eu vou causar um golpezinho de Estado ali, e aí eu dou uns armamentos pros caras e extraio a matéria-prima que eu preciso para fazer mais e vender mais depois. Muito bem. Sim. Esse é um repeteco da história do petróleo. Mais uma vez, a história tende a se repetir. Acho que isso até... Enquanto existir humanidade, enquanto a gente se organizar desse jeito... Sim. Tem muito pra onde correr disso. Mas agora sobre o Brasil, eu falei da gente estar chefiando cúpula de paz. Eu tava, inclusive esqueci de dar alguns nomes aqui. Arábia Saudita, Indonésia, se eu não me engano Filipinas também. São os países que não estão nem lá nem cá, países que respeitam China, que respeitam os Estados Unidos, mais ou menos de igual para igual, mais por medo do que por interesses geopolíticos, né? Esses países são os que vão estar ao lado do Brasil para negociar essa paz entre Ucrânia e Rússia. Agora, aquele negócio como o Homem-Aranha dizia, né? O tio Ben dizia, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O Brasil não pode fazer besteira nessa cúpula. O mundo tem que sair melhor do que entrou. Mas você acha que vai? Eu acho que não vai. Ou pelo menos a mesma coisa. Tipo, mostrar que a gente correu nessa direção, entendeu? Que a gente tentou resolver o problema e não agravou. Mas o que me deixa um pouco tranquilo, e talvez seja inocência minha, você tem medo real de que isso aconteça? De que o Brasil faça uma merda por falta de capacidade e a gente arrume uma briga com o mundo inteiro? Eu duvido que isso aconteça. Não necessariamente, mas aí você não tá colocando no jogo a narrativa, né? Eu ia te responder, você tá sendo inocente. Não, aí eu tenho medo de alguém querer responsabilizar o Brasil e extrair disso a nossa soberania. Aí o brasileiro... China, pode ser Estados Unidos.
Aí o brasileiro tá completamente indefeso contra narrativas vindas do exterior, e é isso que a gente vive tentando falar aqui, mas a gente não vai alcançar gente suficiente para mudar isso em tempo. A primeira narrativa poderosa externa que aconteceu, o brasileiro cai. Exato. Fácil. Aí eu quero ver Fiat 147 dando mão pro outro Jones Manolo, pro outro. Eu quero ver todos os geradores de conteúdo de todas as bolhas dando as mãos e falando: não, pelo amor de Deus, não faz isso. Porque aí o bicho vai realmente ter pegado. Só que eu não sei se a gente tem condições de se defender. É esse o ponto. Essa é a minha preocupação com essa cúpula. Eu acho que o Brasil está assumindo responsabilidades que ele não tem como se defender caso dê merda, ou caso alguém queira acreditar que dê merda pra... Eu sou tão inocente, mas tão cabaço, que não passou pela minha cabeça que todos esses canais que eu mencionei vão estar todos vendidos, e eles vão todos estar falando que os caras estão certos e que a gente tem que entregar ao governo. Depender do lado, pode ser. Pode ser. O EBBL não vai fazer isso, não. Sim. O Elias Jabá vai escrever um livro de por que o Brasil deve se curvar à China, finalmente, né? Que ele tá doido pra dizer isso. É o que ele vai querer que aconteça. Imagina, não vai fazer isso, não. Cara, esse é o mundo que tá se construindo aqui. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar aqui. Tem a relação entre países europeus, a própria União Europeia e como é que ela está lidando com isso, né? Tem um racha muito claro. Aqui, eu já comentei isso antes, mas vale a gente ressaltar, porque isso foi uma coisa que eu pensei quando eu estava passando pelos canais pelos canais de notícias aqui da concorrência. Aqui, aqui da TV internacional. Ok. E vi canais alemães, franceses, italianos, espanhóis. Eles estão falando basicamente o mesmo que estavam falando antes do conflito começar. Eles não estavam muito preocupados mais com... não estão mais tão preocupados assim com a Ucrânia. Isso é um sinal que eu posso ter, que pode ter vindo dessa derrota no Mar Negro. Para você ter noção do quão grave está essa situação aqui, quão expressiva foi essa vitória no Mar Negro, que o Putin ganhou sem dar uma bala, né? Só com ameaça. O Rishi Sunak, que é o primeiro-ministro britânico, falou para o Zelensky que não tinha como atravessar o Mar Negro porque a ordem da Rússia, isso não saiu da boca do Putin. O Putin não falou nada publicamente, mas que a inteligência britânica e americana chegaram à conclusão de que tudo que boia no Mar Negro vai ser afundado. Então, por isso, a gente não pode negociar grãos e a gente não pode intervir mais nas negociações de grãos do acordo que você fez com a Rússia pelo Mar Negro. A gente não pode, inclusive, mandar força para lá, nada disso. E aí, é como se a Inglaterra estivesse admitindo que ela não está disposta a defender a Ucrânia. Pode ser uma desculpa, inclusive. Assim, eles têm plena condição de mandar por terra, de mandar por ferrovia. Mas já que perderam o controle aqui no Mar Negro, o Mar Negro é uma Ucrânia de água, né, do tamanho, eles podem usar isso como desculpa para dizer, olha, a gente não tem mais condição de fazer nada, vocês sabem que o forte da gente, por a gente ser uma ilha, é o mar. Então, se a Marinha Britânica não pode fazer nada, a gente não pode fazer nada por terra também. Porque a gente nem é a União Europeia, mas... Porque o forte da OTAN é emprestar dinheiro para a Ucrânia para ela pagar depois que acabar a guerra com trigo e petróleo, né? Mas tá mais do que claro que a Ucrânia não vai conseguir segurar as pontas. Então todo o dinheiro que foi emprestado até agora muito provavelmente não volta. E ninguém tá com coragem de falar isso, né? E aí os caras falam, não, é que eu tô com dengue aqui, então hoje eu não vou poder te ajudar. Eu vou fazer muita maldade de fazer essa piada, desculpa te interromper. Mas que se a Ucrânia continuar bombardeando Moscou, acho que em breve a gente vai poder chamar a Ucrânia de Urânia mesmo.
pessoal conhece a gente, tá tranquilo. Eles sabem Proibido rir disso. Eu posso fazer um merchan aqui da minha nova ídola? Claro. Sinéad O'Connor, em 1991, ela foi pro maior palco da carreira dela. E ela pôde cantar qualquer música que ela quisesse. E todo mundo esperava que ela cantasse o único hit dela que atravessou o mundo inteiro e tocou o coração de todo mundo. E quando ela chegou lá, ela foi lá e cantou uma música do Bob Dylan. Uma música que era sobre repúdio à guerra, em 1991. Para vocês entenderem o que isso significou, a guerra do Irã contra o Iraque durou quantos anos? Uns 20 anos, não foi? Deixa eu pesquisar aqui para não falar besteira. Tá bom. De 1980 a 1988. Certo. Falei besteira, 8 não foram anos. 20 anos, foram 8 anos. A guerra do Irã e do Iraque durou 8 anos. E essa guerra basicamente foi Rússia dando dinheiro para um, Estados Unidos dando dinheiro para o outro, para os dois saírem com petróleo dos dois e deixar um mar de ressentimento e gente bombardeada e amputada e explodida e morta. E foda-se vocês. E agora a gente está colhendo os frutos desse ressentimento todo. Então, assim, é muito difícil falar que os Estados Unidos não merece o ódio que ele recebe do Oriente Médio. É muito difícil. E aí essa guerra acabou. E aí todo mundo falou, bens a Deus. E aí quando aconteceu, o que aconteceu logo depois? Começou a Guerra do Golfo. E a Guerra do Golfo, ela foi pelo petróleo do Kuwait. Então, em 1991, as pessoas voltaram a assistir todos os dias notícias sobre guerra, de ataques que os Estados Unidos estavam fazendo a terroristas e a ditadores para salvar a democracia, a paz e a liberdade no mundo. Um país inteiro foi enganado, salvo algumas pessoas que não se deixaram e que ficavam gritando na rua todos os dias e que não eram escutadas. Sim. As celebridades, os músicos da época eram todos personagens escravos das gravadoras e o governo comprava as gravadoras e o silêncio de qualquer tipo de protesto que pudesse existir. Quando a Sinéad O'Connor ela aceita o convite para ir nesse lugar, ela vai e fala, é ao vivo, eu vou cantar só com a minha voz, e todo mundo esperava que ela pudesse fazer isso porque a voz dela sustenta a banda inteira. E quando ela teve a oportunidade de cantar, ao invés de cantar Nothing Compares to You, ela cantou uma música do Bob Dylan, que é uma das coisas mais bonitas que alguém já fez e que eu já tenha visto. E aí no final ela rasga uma foto do Papa e fala que o Vaticano passa pano para padre estuprador, e ela falou, olha, a guerra não faz sentido e vocês têm que saber quem que é o inimigo de verdade. Isso pouco tempo depois dela ter cantado uma música também sem banda, cantando a história da Irlanda. E quando ela canta a história da Irlanda, ela fala, a gente tem a nossa terra, a gente tem o nosso povo, as nossas regras, a nossa comunidade, a nossa família. E aí vem uns vikings aí, invadir a nossa terra e tentando levar o nosso trigo, matando, estuprando, só que assim, a gente nunca se deixou abater, a gente sempre segurou o nosso chão e hoje a gente está aqui acordando todos os dias do jeito irlandês de se fazer. É linda a música que ela canta. E quando ela vai nessa noite fatídica que acabou com a vida dela, ela fala, vocês têm que saber, a guerra está acontecendo, ela não faz sentido. E vocês têm que saber quem o inimigo é. E o inimigo é quem invade. É claro que precisamos de contexto, mas o inimigo geralmente é quem invade. E quem é que estava indo jogar bomba no Kuwait? Que justificativa moral você tem de jogar bomba e sacrificar soldados no Kuwait? Nenhuma. Quem que é o inimigo de verdade? Quem que é o inimigo dos soldados americanos? É o governo americano. Ela foi lá cantar isso. Quando você escuta a letra da música dela. E ela pegou uma geração tão iludida e tão inebriada pela narrativa, todo mundo com bandeira dos Estados Unidos dizendo que eles estavam salvando o mundo, que todo mundo tacou fogo nos discos dela, rasgou foto, fez um monte de show de repúdio e acabou com o emocional e com a vida e com a carreira da mulher. E aí
O que aconteceu? Esse grito que ela deu nesse show motivou as crianças que estavam sendo molestadas e que viraram advogados que dedicaram a vida a fazer um escândalo e mostrar o quanto havia abuso de crianças nas igrejas, ao ponto de agora Papa Francisco ficar pedindo desculpa por isso e ficar falando, foi mal, vacilamos. Sim. E é importante que a voz dela hoje faz sentido. Na época ela não tinha a menor chance, né? Naquele contexto. Então, porque todo mundo sofrendo lavagem cerebral sem internet. E é por isso que eu quero ficar falando, dá pra gente plantar comida pra todo mundo comer no planeta? Dá! E aí eu tenho que ficar repetindo isso, por quê? Porque talvez daqui 10, 20 anos as pessoas falem assim, porra, o cara tava falando a verdade, velho. Esse nosso sistema não faz sentido. Sim. Parei. Podemos continuar. A gente tá em guerra desde sempre, mas em 2023 já era muito mais que suficiente, as pessoas sabiam disso, isso é legal de ouvir. Mas o Fausto foi lá e falou um negócio que ninguém ouviu. Olha como o povo era otário naquela época. Faz todo sentido. Acordei, e lembrando, acordei. Eu já trouxe esse exemplo aqui, mas que você bem lembrou. Guerra Irã-Iraque durou 8 anos, era uma guerra de proxy, o Iraque recebia dinheiro dos Estados Unidos. Quem era o chefe do Iraque na época? Saddam Hussein, que foi receber a chave de Detroit, eu falei isso até recentemente. Quando os Estados Unidos ficaram de saco cheio de Saddam Hussein e disseram, você não foi suficiente para derrotar o Irã, você não conseguiu alcançar nossos objetivos aqui, o que aconteceu? Saddam Hussein foi declarado inimigo dos Estados Unidos. Por ser um ditador. Que não respeitava a liberdade e a democracia, que não fazia eleição. E o que aconteceu com ele? Porca. Ele foi capturado pelo exército americano, deposto, e ele foi morto muito tempo depois de deposto, porque ele ficou escondido tempo suficiente para ele virar um monstro das cavernas. Aí quando encontraram ele com 300 mil pelo no corpo, comprido pra caralho, aí foram lá, enforcaram ele e filmaram e mostraram isso pra todo mundo, e isso era uma vitória da liberdade e da democracia. A pergunta é, você acha que existe a mínima chance da mesma coisa acontecer com Zelensky? Exato. Isso aqui durou 8 anos pra acabar a paciência dos Estados Unidos. A Ucrânia só tem 1 ano e meio. Ele tem bastante tempo ainda. Você acha que existe alguma chance grande da guerra acabar esse ano? Então, a gente tá falando desde o ano passado. Tá falando desde o ano passado que isso não parece que não é um negócio que vai acabar amanhã. Sim. Você não pode se comprometer, mas assim, a tendência, aparentemente a guerra não foi pensada para ser curta e não está sendo. Inclusive a Rússia é muito maior que o Irã, né? A gente não vai esperar que o ucraniano coitado tenha sucesso. O Iraque tinha muito mais chance aqui e aconteceu o que aconteceu, imagine. Agora eu tenho um ponto aqui para colocar. Guerra de proxy, Estados Unidos dando dinheiro para o Iraque e tirando petróleo, e a União Soviética dando dinheiro para o Irã e tirando petróleo. A Rússia invade a Ucrânia, está tirando petróleo, trigo, está controlando o Mar Morto e escolhendo para onde vai a produção do país. Mar Negro, Mar Morto aqui embaixo. Mar Negro. E sim, são coisas diferentes, desculpa. E a pergunta é, a OTAN, que está mandando trilhões em armamentos, ela está tirando o que da Ucrânia nesse momento? A Ucrânia mandando... a OTAN mandando trilhões para a Ucrânia, está tirando influência política, imposto... todos aqueles benefícios que os Estados Unidos tinham sobre a Europa pós-plano Marshall, a OTAN tem na Ucrânia. Se ela vencer... Agora, tem outro ponto... Não, mesmo antes, a Revolução... Vamos lá. Só para contextualizar o que acontecia antes da Revolução Colorida. Tinha um governo aqui que era pró-Rússia e que não gostava de bandeira colorida. Não gostava de influência ocidental dentro da Ucrânia, que esse é um país que tá ficando gay, esse país tá ficando progressista demais, e não esqueça que a gente, por definição, por não ter saído para o mar, a gente é conservador. E a gente não quer que existam... Exato, a gente não quer que existam russos, que eles consideram isso aqui Rússia, a gente não quer que existam russos gays.
Pronto, explicando de forma bem simplista, é isso. E aí, quando cai o governo, todas as empresas, todos os países ocidentais que estão com a agenda progressista no momento, a Agenda 2030 da ONU, basicamente, tem poder de influência para instalar empresas aqui que vão mandar os lucros todos para os respectivos países. E aí, com a Moscou tomando conta de tudo, a gente está vendo o que está acontecendo. Mas entendo tudo isso e eu fico pensando num ponto. Tudo bem, impostos futuros, plano Marshall, dependência total, só que essa guerra ela tende a durar cada vez mais. E cada vez mais, na época de internet, por quê? Estados Unidos e Rússia tiveram muita sorte em 80 e 88 porque não tinha internet. Você só conseguia se informar através da BBC, do jornal local e do New York Times. Washington Post, era só a mídia tradicional falando que todo mundo queria que existisse. E agora você vive num mundo em que as pessoas curiosas conseguem descobrir exatamente o que está acontecendo. E o carrego disso, ele é muito mais favorável para a Rússia do que para os Estados Unidos. Não porque... principalmente porque a maioria ocidental vai falar, não, essa porra tá errada. Sim. Posso estar viajando. Mas esse pensamento faz sentido. Faz assim, sentido. eu tô vendendo trilhões de armamento com matéria-prima que eu tô roubando do Níger, só dando armamento para ele em troca. Então eu tô pagando matéria-prima com um pouquinho de produto manufaturado. Me sobra rios de matéria-prima para fazer rios de armas que eu vou vender muito caro porque eu vou ter o valor agregado da tecnologia. E além das minhas empresas enriquecerem, eu vou conseguir cobrar imposto de tudo isso e eu vou conseguir movimentar muita economia do meu próprio país. Entendo tudo isso. Só que a longo prazo, fica cada vez mais difícil de esconder essa mecânica. Sim, de fato. E aí O problema é a conscientização das pessoas, porque ainda tem muita gente alienada. A gente, eu, você e as pessoas que estão assistindo aqui ainda são minoria. Tem 4 pessoas na live aqui, tem 100 e poucas pessoas que acompanham nossos papos no seu canal, entendeu? E não vai pro grande público isso ainda. E eu acho que só teve uma celebridade musical que conseguiu gritar isso em 1991, mas hoje tem um monte de gente que pode se contaminar e começar a gritar. E o poder de viralização, ele tá dormente, mas ele pode acontecer. Inclusive dentro dos próprios Estados Unidos e que tá completamente insatisfeito com a sua administração local. E que vai chegar uma hora e que vai se empesar dessa briga de Biden e Trump, e não vai querer nenhum dos dois e vai querer uma coisa que funcione. Só que eles são burrinhos demais pra isso, coitados. Não estudaram direito. Cara, eu acho que nos Estados Unidos, em especial, o máximo que pode acontecer, e eu acho até que seja o melhor pra eles, é que venha um Trump com esteroides, entendeu? Um Trump que queira sair de tudo. Lembra que eu falei que o Trump queria tirar os Estados Unidos da OTAN? Da boca dele foi só discurso. Eu acho que existia vontade disso, que ele queria redirecionar investimento da indústria armamentista para os negócios dele. Isso é claro que ele tinha claras intenções disso. Ele é um mega empresário nos Estados Unidos. E teria poder para isso na presidência da República, só que ele não teve o talento político, porque ele era um chucro mesmo, ele não conseguia dialogar com muita gente. Mas se tiver um cara que tenha o soft power do Lula e tenha a vontade política do Trump, entenda essas vontades que você descreveu do eleitorado, de entender que os Estados Unidos estão fazendo merda, de entender que os Estados Unidos está gastando demais recurso humano e econômico que poderia desenvolver o país, continuar como potência hegemônica e retirar tropas de vários lugares do mundo, salvar vidas americanas, que eu acho que isso que deve mais importar para as famílias. Eu acho que os Estados Unidos iria fazer os Estados Unidos os americanos, mas para o resto do mundo também, que seria um país que seria um mega comércio, tal qual a China, um país grande comercialmente que não interfere tanto na soberania dos países.
Eu acho que esse é o melhor caminho para os Estados Unidos, mas não tem... Vamos lá, sendo justo, tem o Mersheimer, que é a pessoa que mais profere essas palavras e tem grande importância dentro da... É um clássico vivo das relações internacionais. Ele está falando isso há mais de 15 anos dentro dos Estados Unidos. Só que é aquele negócio, a academia nunca tem atenção do governo. Sempre, né? Aquilo que acontece em filme... Que, nem cientista em pandemia tem atenção dos governos. Exato. E quando tem, é uma japonesa fajuta cheia de... Nossa, não me lembro, cara. Interesse. Eu tô doente, não faz isso comigo, não. Então, acho que a melhor saída seria essa pro país. Mas fora isso, eu não vejo muita solução. Nem isso faria bem para os Estados Unidos e para o resto do mundo, porque toda a expansão da OTAN, toda a influência que eu falei progressista dentro da Ucrânia, que poderia acontecer, mas poderia acontecer naturalmente. Não precisava de forçação de barra. Não precisava de um monte de empresa colorida querer transformar o russo em progressista da noite para o dia. Por mais que, mesmo que moralmente você defenda isso, mesmo defendendo esses valores que são, inclusive, para mim, vantagens competitivas da democracia, poderia ter sido pacífica a transição, mas teria que ser a longo prazo, e isso as pessoas não estavam prontas nem com vontade de esperar. Então, deu no que deu. E eu acho que o fim disso é que a Ucrânia vai continuar conservadora. Mesmo que o território seja dividido, vamos lá, na melhor das hipóteses viáveis, né? O que pode acontecer com a guerra. A Rússia se contentar com o que tem e a Ucrânia ficar em paz. Eu acho que a Ucrânia vai ter que continuar conservadora. Vai ter que continuar sob forte influência do governo russo, sem as benesses do capitalismo ocidental, mas com o capitalismo à la Rússia, que é o que a Rússia tem hoje. O Zelensky vai escorregar no sabonete, e aí vão colocar um substituto que vai falar, gente, o cara era doido, vamos fazer isso aqui que é melhor pra todo mundo. E aí, quando for conveniente pros dois lados, aí acaba a guerra. Vamos fazer um corte disso daqui e registrar como profecia. Zoeira. A tendência é essa. A tendência é que o Zelensky vai ser frito em algum momento mesmo. Muito provavelmente pelo Ocidente. Isso é uma coisa até que os Milica estavam falando. Qual é o lugar mais seguro para o Zelensky hoje? E nos próximos 5, 10 anos? Qual é o lugar mais seguro que o Zelensky? Aracaju vem um espião e envenena a maçaneta dele, não tem essa. O lugar mais seguro para o Zelensky é a Rússia. Faz sentido. É dentro da Rússia, onde ele pode fornecer informações preciosas da OTAN. Ah, mas eu não acho que ele faria isso. Não, eu também acho que não. Ele seria muito perseguido. Eu fiz sarcástico. Mas é melhor o mundo inteiro querendo te matar dentro da Rússia do que a Rússia querendo te matar em qualquer lugar do mundo. Inclusive dentro dela. Exatamente. E outra, dentro da Rússia, os Estados Unidos não têm o poder de matar qualquer pessoa que a Rússia tem fora da Rússia. Não fui eu, não, foi o Wagner. Exato. Ó, quando todo mundo, o mundo inteiro se revolta contra a atuação do Wagner, não tem nada a ver com isso. Isso aí é um exército privado. Isso aí eu não tenho nada a ver. Eu não sou líder. Os caras são mercenários, velho. Não fui eu que contratei os caras, não. Você é doido. Isso. E quando o Wagner, teoricamente destituído, toma o Níger, aí a Rússia reconhece a soberania do... Dessa vez fui eu que contratei, mas nas outras vezes não. Sim. Genial. Genial não significa bom. Sempre bom lembrar. Cara, e outra coisa que eu queria falar, tem um casal de brasileiros que, cara, é um cara louco que eu conheço pelo YouTube, um desses canais que fazem de viagem, mas pelo que eu entendi, eles não batem continência pra patota de lado nenhum. Então, eles não ficam fazendo propaganda do país, entendeu? O cara que mais grava os vídeos lá, a cara por trás dos vídeos, ele costuma entrevistar pessoas no país, perguntar como tá a vida e não dar muito pitaco sobre, entendeu? Pelo menos essa é a visão que eu tenho, né? Você de esquerda pode achar qualquer outra coisa, você de direita pode achar qualquer outra coisa, mas essa é a visão que eu tenho.
Então, eles estavam indo pra Rússia no meio da guerra. Eles foram. E aí eles vieram parar justamente no Mar Negro. Oi? Eles viajaram pra Sochi, aqui Mas por que, cara? Tipo, vamos lá conhecer? Não sei. Não me pergunte como é que funciona a cabeça do maluco, eu não sei. Falaram pra você ir morar lá porque você tem que se desafiar? Não, ele fica viajando pelo mundo todo, ele é tipo, assim, ele tem o espírito de jornalista e relações internacionais, né? Que quando falam pra você não ir no lugar onde a gente mais tem vontade de ir. Exato. Então a gente, inclusive a thumb no canal dele deve ter isso. O que mais me chamou a atenção, né? Estamos indo pra Rússia no meio da guerra. Meu Deus. A Rússia ainda não tinha sofrido ataques significativos, ainda não sofreu de verdade, né? O maior que teve até agora foi esse de Moscou, e aquelas que tiveram aqui na Belgorod, nas fronteiras que a Ucrânia tinha alcance. E aqui tá muito tranquilo ainda, mas o que é que ele mostrou? Que a gente estava em dúvida, que a gente ouviu de narrativa dos dois lados, o que a gente mais ouviu: a Rússia não está bem, nos jornais ocidentais, a Rússia não está bem. Não tem a menor possibilidade disso dar certo. Eric, eu mando, assim que a gente acabar aqui, eu mostro isso pra vocês, quando me despedir do Fausto aqui. A Rússia não tá bem, a economia da Rússia já foi de base, os russos estão completamente revoltados com o governo, não tem como isso dar certo, o Putin vai cair a qualquer momento, tem protestos no país inteiro. Tiveram alguns protestos, de fato tiveram, o Putin de fato teve sobre risco, pessoas especularam que ele podia morrer, que ele podia sofrer golpe, mas inclusive eu falei isso aqui nas primeiras conversas, isso de fato podia ter acontecido, mas depois dele mandar matar um monte de empresário, depois dele consolidar poder político dentro do país, eu acho que essa possibilidade já foi completamente descartada. E do outro lado, chineses, os jornais Al Jazeera diziam tá tudo bem com a Rússia. Coisas empíricas que vocês podem ver é a movimentação da moeda russa. O rublo, a moeda russa, já voltou para o que estava antes do começo do conflito. E os jornais orientais diziam que estava tudo bem. E esses jornais estavam acertando mais sobre o que estava acontecendo dentro da Ucrânia, por isso eu estava levando mais em consideração. Ele lá dentro, o primeiro vídeo dele mostra a Rússia funcionando normalmente. Ele entra inclusive no McDonald's e pede um Big Mac. Só que tá com outro nome. Sim, eles fizeram isso logo no começo. Big Hit. Eu lembro, eu fiz vídeo sobre isso. Olha lá, McDonald's, cara. Mas ainda assim aquele vídeo podia ser manipulado. Entendeu? Sim. Não mostrou um brasileiro, alguém da nossa gente, indo lá, pedindo um sanduíche e falando que tá com o mesmo gosto. Sim, é isso. Sim. É isso. Fantástico. Ele, inclusive, ficou no hotel de luxo nessa cidade. Saiu andando à noite, mostrou, tá tudo acontecendo normalmente, nada muda. Na segunda-feira as pessoas estão inclusive em festa aqui, então nada acontece feijoada. Os russos estão muito bem, obrigado. Por mais tudo que falam sobre sanções ocidentais, cara, sanção, como diz o professor meu, não come ninguém. E como diz o meu professor, a vida dele melhorou também. Depois que passou a instabilidade, né? Sim. Então, você gostando ou não do Putin, você dizer que a Rússia está passando mal por causa da guerra é só negação da realidade mesmo. Você é um terraplanista. Cara, é engraçado quanto eu converso com esse cara, mas eu controlo até onde eu pergunto, porque ele tem medo de me responder. Mas aí a gente tem um papo meio subjetivo, assim, e ele vai me passando o que pode, mas eu sempre pergunto de maneira bem superficial. E acho que isso eu posso perguntar, né? E aí, mesmo que seja interceptado no caso de ser, porque eu acredito que não. Não sei também. Mas ele me diz que a vida dele melhorou. É isso. Com o suporte da China, eu acho que não tem como. E no fim das contas é aquilo que a gente já disse mesmo. A própria União Europeia e Estados Unidos e Brasil e África, o mundo inteiro que está negociando com a China,
está financiando a Rússia para que ela continue saudável mesmo durante o conflito. A única coisa que eu me preocupo é que, por exemplo, com as conversas com a Vanessa, porque ela também conhece muita gente de lá, o quanto pessoas que eram completamente contra a guerra e achavam um absurdo isso, agora elas estão completamente transformadas e deslumbradas e falando que a guerra não acaba logo só por causa do Zelensky. E isso eu acho em parte verdade. Mentira, porque se o Putin quisesse parar, é a única coisa que ele não vai querer. Mas assim, as pessoas elas precisaram moldar a opinião delas para não morrer por dentro. E eu acho que eu entendo isso. Eu acho que eu entendo isso porque eu vi o meu pai fazendo isso, eu vi um monte de gente fazendo isso. Quando a dor é grande demais para você tolerar, você faz uma dissonância cognitiva, dissociação, não lembro o nome desse negócio, e começa a aceitar outras crenças para quê? Para você ter pertencimento e acolhimento no meio onde você está. E agora as pessoas, quando você fala que o Putin é o lado errado da coisa, elas vociferam contra você porque para o mundo delas fazer sentido, elas precisam acreditar na mesma coisa. E é por isso que eu tenho plena consciência de que se a Sinéad O'Connor cantasse na frente deles que a guerra é um absurdo, que você precisa parar com essa porra e que você tem que saber que o inimigo de vocês russos é o Putin e que o inimigo de vocês ucranianos é o Zelensky, ela seria apedrejada e bombardeada pelos dois países. Mas é uma pena que as populações elas sejam tão vulneráveis às narrativas de governo como são. É muito triste isso. E não é só isso, é um pouco mais complexo do que parece. Porque a guerra, para muitos, é inevitável. E não depende só de narrativa, assim, que você... O que você consegue enfiar na cabeça das pessoas, que você convence as pessoas, entendeu? Às vezes é real. Às vezes você não quer treta, por exemplo. Mas o outro quer. Às vezes é isso. Moscou, por exemplo, vou dar o exemplo da Rússia, não quer dizer que é exatamente isso, tá? Tô tirando de exemplo. Eu acho que, se for o caso, a Rússia não queria guerra com a Ucrânia. A Rússia não queria guerra com ninguém, absolutamente. E eles entenderam que precisariam entrar na Ucrânia, porque a guerra foi até eles. Todos esses países aqui participaram do acordo que foi desrespeitado pelos Estados Unidos, de que não expandiria armamento nem bases militares da OTAN em direção a Moscou. E quando viram chegar em povo historicamente russo, eles disseram não, aqui é gota d'água, aqui não dá. Entendeu? E aí, na cabeça eu quero deles... lembrar vocês de que o Biden, em janeiro do ano passado, tava falando assim, entra se você for homem, Putin. Porque ele tava fazendo desfile militar em Kiev. Sim. Então, desfile militar é demonstração do poder, é ameaça. Sim. Desfile militar é dizer, eu posso te invadir a hora que eu quiser. Qual é o próximo passo? Você toca a campanha do seu vizinho com um taco de beisebol na mão e balança o taco? Se você não quer arrumar encrenca? Como que isso não é ameaça? Demonstração de poder é ameaça, cara. Você vai tomar um tiro se o cara tiver arma. Exato. Então, na cabeça do Putin, na cabeça do russo médio, eles viram, ó lá o vizinho procurando confusão. E ainda mais se alinhando aquele vizinho distante lá, problemático, que colocou todo mundo em guerra. Então a gente vai ter que entrar, senão eles vão entrar aqui, pô. Senão, na cabeça do russo, na cabeça do Putin, essa faixa vermelha, se eles não tomassem isso aqui, essa faixa vermelha daqui, que é russa e tá sob controle, poderia estar invertida. Isso daqui poderia ser OTAN. Poderia ser armamento... As pessoas poderiam estar falando inglês aqui, sendo forçadas a falar inglês aqui. Com um monte de míssil apontado para Moscou de curto alcance. Entendeu? É isso. Mas eu coloquei aqui no canal do amigo que eu falei, do Nômade Sincero, que eu fiquei curioso para ver qual foi o vídeo, que, né, que ele manda um por dia, mais ou menos. Aqui o vídeo que eu falei que vi. Tentei ir pra Rússia durante a guerra e quase me fudi. Que ele parou na Turquia e aí ele tem todos os problemas do câmbio, né? Que a Turquia é neutro, então ele não pode trocar euro dentro da Turquia com a intenção de ir pra Rússia. Ele não pode, com passagem comprada pra Rússia, dizer que vai gastar dinheiro lá, entendeu? Que você tem que ficar declarando o que é que você vai comprar quando você faz o câmbio lá.
Eu podia julgar esse cara e dizer que ele é um retardado, mas eu acabo de pensar que se eu não tivesse a minha irmã, eu não seria um bom pai pra Lana, não teria adotado a minha família, e aí se eu não tivesse nenhuma das três, eu estaria fazendo exatamente isso. Esse cara seria eu, assim. Possível. Possível. Então, aí é que tá. Talvez se eu tivesse grana eu também estaria nessa. Vai saber. Mas é isso. E aí o vídeo seguinte dele, passando pela Rússia durante a guerra, vou morar aqui. As coisas estão tão bem aqui que eu vou morar aqui, eu quero morar aqui. Cara, se eu ficar dando uma aula pros meus alunos e ficar morando na Rússia, eu vou ser milionário. E vou aprender russo. Me dá ideia, né? Não, não inventa também não, cara. O cara tá numa negro. Imagina toda vez que você vai dizer oi, você tem que falar Zdravствуйте, vai se fuder. Sim. Lembrando que tudo que eu falei aqui é especulação. Eu faço análise pelas movimentações históricas que o Ocidente nunca... depois das últimas guerras mundiais, ninguém teve o coragem de meter o dedo aqui, da mesma forma que Turquia e Rússia. Quem mais perdeu isso aqui foi a Turquia. Mas eles não estão muito preocupados com isso, porque eles não têm grandes mercados aqui, eles podem acessar por terra. Mas tudo isso é especulação. Eu não posso cravar que é impossível Estados Unidos e Inglaterra colocarem marinha aqui dentro e tentarem dar um último suspiro, porque isso aqui pode estourar em guerra e Sochi, a cidade que ele tá, pode ir pelos ares da noite pro dia. Do mesmo jeito que foi Mariupol. Entendeu? Eu lembro que você falou uma coisa numa das nossas conversas anteriores, que você falou, a Rússia ela pode ser colocada como uma grande vilã que vai bloquear o acesso da Ucrânia ao Mar Negro e vai cobrar imposto muito alto para permitir que eles façam isso. Sendo que a Ucrânia ela tem acesso por terra à Europa. E aí você fala assim, engraçado, porque antes da guerra, antes da tomada da península ali, era a Ucrânia que fazia isso com a Rússia, né? Sim. Era a Ucrânia que não deixava a Rússia ir para o Mar Negro, desculpa, e cobrava fortunas de imposto, de pedágio para eles terem acesso ao mar. Então, exato, a Ucrânia era a vilã da história, entre aspas. Então, assim, será que não houve espaço para negociação aí, dessa taxação? Será que não dá para os dois usarem o mesmo mar? Então, não é necessidade vital comercial, é a ambição de um sobre o outro para ter acesso ao escoamento desses recursos, dessa área que está em disputa. Sim, e a gente tem que levar a sério essas declarações, porque recentemente, por exemplo, a Polônia estava falando sobre defesa. Eu estava tentando se justificar porque é que eles deviam se armar e tal, e com toda a razão do mundo, porque é que eles deviam pedir mais armamentos, que a Rússia foi completamente contra, claro, porque depois daquela movimentação esquisita do Wagner, né, o Wagner tentou dar um golpe na Rússia, aí foi parar na Bielorrússia, e a Polônia queria se defender e queria parar de mandar arma para a Ucrânia. Qual foi a resposta do Putin a isso? Ele disse que não esqueça a Polônia, que você, quando foi invadida pela Alemanha, quem retomou seu território e te deu soberania foi a União Soviética. Foi a gente que teve que defender vocês e ser capaz de defender o que vocês não foram capazes, né? A gente teve que atravessar a Bielorrússia e a Ucrânia para ir defender vocês aí. Então, eu posso te lembrar que eu tenho essa capacidade. Isso saiu do Putin em rede nacional. Ele falou para a população dele. Entendeu? Então a gente tem que levar a sério isso, porque antes de 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia, o Putin falou: lembre que a Crimeia foi dada de presente para a Ucrânia. Vocês devem deixar a gente usar esse porto aí de graça. Porque a gente teve um acordo quando a gente era União Soviética, de que em comemoração à paz dos nossos territórios, estávamos dando esse território a vocês, e a gente sempre teve autorização para usar o porto de graça. Por que vocês estão cobrando a gente imposto? A Ucrânia, para mostrar a soberania, vou cobrar imposto. Não quero saber. Que delícia de conversa. Primeiro que ter essa conversa com você é como se eu tivesse ficado em coma uma semana e aí eu acordo e você me conta tudo o que aconteceu. Isso já é maravilhoso por si. E agora você me agrega com essa informação óbvia que eu não tinha prestado atenção, que a Ucrânia sempre pôde evitar essa guerra.
Sempre. Desde 2014, quando a Rússia não tinha tomado a Crimeia ainda. E todo mundo estaria feliz. Sempre deu ouvidos aos Estados Unidos. E aí você pode preservar o território de todo mundo e todo mundo comercializando com o mundo inteiro. E aí é livre, entre aspas, competição de mercado regulando todos os preços e o lucro de cada um. Mas não. Entra aí se você for homem, Putin. Olha aqui o meu desfile. Sabe o que eu penso? Cara, tem profissionais de relações internacionais no mundo inteiro. A Ucrânia tem. A Ucrânia aliada aos Estados Unidos tem. E ela sabe das intenções malignas dos Estados Unidos. Todo mundo sabe. Ninguém acha que os Estados Unidos é santo, ainda mais agora. Imagine como estavam os profissionais de relações internacionais quando ouviram o Putin dizer: deixa eu usar o Porto de Graça. Deixe eu acessar isso o Porto foi de Graça. Senão eu vou te lembrar que isso aí é um presente. Isso foi um aviso de guerra e não foi escutado. Foi um aviso. Só quem escutou é aquele cara da Universidade de Washington, é isso? Que falou lá e pra todo mundo e ninguém quis escutar. As guerras começam, as catástrofes elas começam com um acadêmico não sendo escutado. Sabe o que aconteceu com os diplomatas que moravam na Crimeia quando isso aconteceu? Eles se mudaram. Eles fizeram a mala. Porque não são otários, né? Vai ficar aí pra quê? Claro. Cara, você tá sem bomba atômica, você deu as bombas atômicas pro cara e o cara tá dizendo que quer acessar o Porto de Graça, você não vai deixar. E ele não tava pedindo seus campos de trigo, ele não tava pedindo seu petróleo, ele tava pedindo pra passar. Exato. Gentilmente. Tá difícil, Zelensky. A gente quer muito limpar sua barra, a gente tem, na verdade é difícil. Sim. E aí, com certeza, ficou o demônio no ouvido lá. Ah, não deixa não, o mundo é outro. A gente não tolera mais guerra, a gente tá em tempo de democracia. Não, mas a Ucrânia, se fala mais em OTAN. A Ucrânia não cobrou imposto só porque é otária. Ela cobrou imposto porque estava vindo mais do que dinheiro do imposto em promessa de apoio, né? Exato. Porque tava tendo desfile de tanque americano em Kiev. Entrei aqui com saudade de você e tô saindo puto. Brincadeira. Não, puto com a Ucrânia, não com você. Mas é isso, cara. Quanto tempo a gente tá conversando? Eu quero deixar um último recado e aí eu vou embora. E aí eu não vou continuar pra interagir com os comentários. Desculpa, eu sou chatão mesmo. Beleza, que manda. Eu vou falar muito de Sinéad O'Connor ao longo do tempo. E no último vídeo que eu fiz agora, eu falei o seguinte, eu quero repetir aqui pra talvez alcançar mais gente. Hoje eu fiz um vídeo de 1h30 e eu tô conversando com você há 1h36 minutos. E eu acho que vocês podem perceber que eu tô falando com muito mais energia vital do que a maioria dos geradores de conteúdo de YouTube que você conhece e que faz conteúdo sobre a mesma coisa todos os dias vestindo um personagem. Muitos dos personagens que vocês seguem estão definhando por dentro e parecem pessoas mortas que só estão ali declamando tudo aquilo que o editor do canal pediu para ele fazer porque vai dar engajamento, porque ele pescou nos trending topics do dia. E problema nenhum em você seguir esses caras e problema nenhum em você ser um desses caras. Só que aprenda com a Sininho O'Connor. Eu falo Sininho porque eu não consigo falar Sinéad. Aprenda com ela que quando você tiver que escolher entre você e um personagem, escolha você, senão você vai se foder na vida. Sim, é um trabalho como qualquer outro, né? Só tenha consciência disso, não se perca. Se o seu emprego tá te matando, troque de emprego. Se o seu canal tá envenenando a sua alma, vá fazer outra coisa. Você precisa pagar os seus boletos, mas se o seu personagem tá te matando, arrume outra maneira de pagar os seus boletos e entre o seu personagem e você, escolha você e seja você mesmo. Você vai ter um fim muito mais digno. Você vai ter uma vida muito mais satisfatória do que se prostituindo todos os dias para ser alguém que você não é. Fale isso pro cara que você segue, porque talvez ele esteja se apagando e ele aparece no vídeo sorrindo e talvez tenha muita coisa que você pode fazer por ele e que você não tá fazendo porque você não tá conseguindo ver a pessoa por trás do personagem. É isso, Ricardo. Muito bom. Gente, obrigado. Lucas, muito obrigado. E boa continuação aí com os teus jogos e a gente se fala ao longo da semana. Valeu. Valeu, cara. Eu que agradeço. Obrigado por mais essa e semana que vem tamo aí. Grande abraço.
Aquele abraço, até mais.